Meus queridos amigos, é uma alegria estarmos aqui novamente para mais um Café com Luz. Esse espaço informal para a gente bater um papo, tomar um café, mas tratar de assuntos que tangem a nossa essencialidade, espiritualidade, que é comum a todos nós. Bom, para não ser diferente, a gente traz um convidado amigo, querido do nosso coração, para esse bate-papo. Olha, esse amigo não está parando quieto, ele é de Minas, rodando bastante, levando a palavra da divulgação do ensinamento através da luz da doutrina espírita. Ele é juiz de direito e também palestrante, divulgador, tradutor do Novo Testamento, pela primeira vez do grego para o português. Eu vou parar de falar, porque senão ele vai ficar bravo comigo. É o Haroldo Dutra Dias. Maurício. Tudo bem, meu amigo? Obrigado por você ter aceito. É um prazer. Vamos tomar esse café, Haroldo? Vamos chamar mineiro para tomar café? Não precisa nem pedir muito. Não precisa, né, Haroldo? A gente começou esse café já nos bastidores, né, Haroldo? Nos bastidores. Batendo um papo. Essa casa linda, né? Um ambiente agradável, cedido pelos amigos. Muito. Vamos lá. Haroldo, aí a proposta nossa, para quem está nos ouvindo, é para sentar aqui com a gente virtualmente. E o tema que a gente queria falar, eu acho que é importante porque ele extrapola a questão de ser ou não ser espírita. Isso é apenas um detalhe. A gente botou o título de religião e religiosidade, para que a gente não fique limitado, porque todas as palavras, por melhores interpretadas, decodificadas, elas serão sempre insuficientes para vestir plenamente uma ideia. Exato, né? exato. Começa para a gente, Haroldo, para a gente não ficar muito no preciosismo, mas para nós, pela visão da doutrina espírita, religião e religiosidade. Tem gente até que até hoje briga, que é uma coisa ridícula, ruim, que dizendo que o espiritismo não é religião, não é? Como é que a gente coloca isso à luz dos ensinamentos do próprio Cristo? Vamos começar por aí? O que a gente tem aprendido até pela leitura dos textos da tradição judaico-cristã, que são os textos da Bíblia hebraica e os textos do Novo Testamento, e os profetas fazem questão de frisar isso muito, de uma maneira muito forte, né? Porque a gente tem que entender que na literatura bíblica você tem o profeta de um lado, que é aquele ser humano que está a serviço da religiosidade, e tem de um outro lado o sacerdote, que é também alguém nobre e digno, mas que está a serviço da religião. E nem sempre os discursos são os mesmos. E não raro o profeta vem para puxar a orelha do sacerdote. Ele nem sempre é agradável. Ele nem sempre é agradável. Porque a religião, ela tem a ver com templo, local de culto, ela tem a ver com uma hierarquia, porque alguém precisa coordenar aquele templo, alguém precisa liderar. Ela tem a ver com um conjunto de rituais. Por mais que a gente diga que não tem, todas têm. Todas têm. Os seus rituais, ainda que sejam etiquetas sociais, mas são rituais, né? É uma prece de abertura, uma prece final, aí toma um par. Nós temos também, né? Todos têm. Os rituais e um conjunto de crenças que são consenso daquela comunidade religiosa. Então, essa é a experiência da religião. Agora, a experiência da religiosidade, não. Ela é anterior à experiência da religião. E ela é, na verdade, o alicerce da experiência da religião. Porque a religiosidade, ela tem a ver com uma conexão interior. E não é material esse processo. Não é. Então a religião se preocupa, e não estamos querendo tirar o valor dessas experiências, mas são expressões ainda materiais, talvez com um propósito pedagógico, poderia ser assim? E até complementares, né? Porque a religiosidade é uma experiência íntima. A gente percebe isso claramente. É uma experiência que você vive, íntima. A religião é um processo coletivo. Porque também não dá para ficar só no individual. Porque aí nós fecharíamos os olhos para as dores do mundo, né? E a religiosidade, do jeito que você está colocando, eu me lembro de aula de antropologia na faculdade, Haroldo. O professor de antropologia falando que esse sentimento, ele falava do sagrado e do profano, exato, terminologia, é inato. É inato. Então, mesmo aqueles que não acreditam num poder transcendental,
podem não acreditar em termos de crença, mas Exato. todos nós temos. E é interessante você estar falando isso, né? Porque o André Luiz, pela psicografia do Chico, quando ele vai falar na Evolução em Dois Mundos sobre essa linha do tempo, ele diz assim que o medo é o berço rústico da fé. Olha. Porque a nossa primeira experiência religiosa consagrada é de medo. Então você olha para o mar, a tempestade, o relâmpago, o terremoto, a neve, esses fenômenos da natureza que nos colocam no nosso lugar, né? Porque você está na tempestade do mar, você vê o seu exato tamanhozinho, né? Como que nós somos pequenos, como que a natureza é grandiosa. Então a primeira experiência de medo, esse medo diante do grandioso, é um berço rústico, porque depois ele vai prosseguindo e aí ele passa a ser uma contemplação. Você olha para o grandioso e você se curva diante da beleza, da ordem. É engraçado isso, assim, para não ficar também só na filosofia, né? Só no aspecto filosófico. Terça-feira eu fui levar meu filho e minha filha para a gente assistir Star Trek. Aí chegamos lá e tal. E aí, de repente, aquele negócio 3D, né? Quando você começa a ver aquelas imagens do universo, aquilo eu fui entrando num clima assim, e você vai falar, meu Deus, a criação é grandiosa. Chega a ser assombroso, né? Isso com a limitação do nosso olhar, a gente já fica assim. Não é? E aí esse deslumbramento, né? Esse encantamento, essa é a experiência religiosa. Essa experiência religiosa. Essa experiência religiosa. Quer dizer, uma faceta dela, que tem uma outra faceta também. Não, mas fala aí, eu ia falar, mas não perde não. Eu acho que tem uma outra faceta, duas outras, da experiência religiosa. Eu vou deixar a mais forte por último. Tem do outro bloco. Tem uma outra que é quando você está numa posição que tem que tomar decisão. Você tem que tomar grandes decisões. Aí você experimenta a solidão religiosa. Aquele momento que você sente que tem uma força. Sabe? E aí você tem que decidir. E essa decisão pode afetar a sua vida, ela pode afetar a vida de milhares de pessoas. Você tem que decidir. Essa é uma experiência forte. Porque naquela hora você sente o peso. Você sente a condição humana e a condição divina. É uma grande experiência. E a outra grandiosa é o momento da dor. O momento da dor, porque a dor ela tem uma capacidade de nos dimensionar. Enquanto o orgulho, a prepotência, a vaidade, ela aumenta, a gente acha que é maior do que é, né? Muito maior. A dor, ela te coloca no seu exato tamanho. Engraçado que no primeiro momento, quem nos ouve, fica parecendo que a gente está falando de servidão, de humilhação, e não é essa a proposta. Não é um culto à dor, um masoquismo. Mas eu lembro do poeta José Soares Cardoso, poeta sergipano, ele tem um verso que ele fala assim, eu vejo Deus na dor que nos irmana. Porque enquanto você não experimenta, por conta do afastamento deliberado pelo teu livre-arbítrio, o afastamento da presença divina, que não está lá, está em todo lugar. Onde é que Deus não está, né, Haroldo? E quando a gente se afasta desse rumo, a gente vai experimentando. Então, quando o orgulho exacerba, a providência divina não tem a lei da dor, mas tem a condescendência. Deus permite na sua lei que a gente sinta. E quando a gente já tem algum nível de consciência, ela faz o que você falou de dimensionar, a coisa certa, né? Eu ouço muitas pessoas falar, rapaz, nos momentos de dificuldade, ninguém lembra do quanto que deixou de aplicar na bolsa, do tanto que perdeu, qual negócio que deixou de fazer. E aí, o que é mais importante vira incorpóreo. Fica. Não é tátil. Então é tão óbvio e a gente não enxerga, Haroldo. Precisa dessa experiência, né? E a dor ela é incrível porque ela eu diria que é a mão niveladora. Quer dizer, não tem cor, não tem língua, não tem país, não tem fronteira, porque perder um filho, importa se você é brasileiro, se você é americano, se você é iraquiano, iraniano,
a dor é a mesma, né? Eu não sei se ela passa a régua. Tudo igual. E engraçado que a gente estuda, tem uma vida dentro, às vezes, de uma religião como é a doutrina espírita, e eu posso dizer para você, sem pieguismo, sem falso proselitismo, que as edificações principais até hoje que sedimentaram o conhecimento foram muito dolorosas. Eu não sei se a gente tem tempo, eu vou reduzir isso. Eu tive um acidente automobilístico muito grave. O ônibus que eu viajava capotou diversas vezes, imagina capotando. E entre outras coisas que aconteceram, que precederam, porque eu não sou médium ostensivo, mas alguma coisa dizia, olha, entre em contato, faça prece. Eu fazia prece de viagem, mas durante a viagem, faça prece, leia um livro, ore. Eu falei, então fiquei orando. O ônibus capotou diversas vezes. A pessoa que estava do meu lado desencarnaram às 7 ou 8. Eu, depois que eu tentei ver se não atravessava o ônibus, né, para não saber se tinha desencarnado ou não, fiz o teste de ver se eu passava ou não, né? E aí você vê aquela cena de desolação, de triste, aquele silêncio de gente pranteando. E tinha essa pessoa que desencarnou, era a noiva de um rapaz que estava na frente. E esse rapaz veio para mim, no impacto, aquela coisa assim, com a noiva já desencarnada no colo, eu meio ainda em choque. E ele virava para mim e falava assim, por quê? Rapaz, fazia palestra há mais de 15 anos, não tinha palavra. Eu só peguei nele e choramos junto. Choramos, até tranquilizar. Eu não consegui falar uma palavra. E quando fui fazer a prece, fiquei fora do centro, porque eu ia falar, graças a Deus me salvei. Mas, então Deus não ajudou quem desencarnou? Exato. E aquilo mudou muito a vida, em relação a valores, tudo, foi um chamamento. Então você veja, essas experiências são experiências religiosas, não que a prática coletiva ela não surta efeito. A gente tem o quê? 1 minutinho, gente? Ainda não tocou o nosso forno? 2? Haroldo, a gente vai trazer assim um comentário de Emmanuel para a gente entender um pouquinho. É isso. Eu lembro assistir já uma palestra sua que você fala da evolução até do pensamento religioso, para a gente contextualizar um pouco da proposta da doutrina espírita. Exato. Tem uma frase de Leon Denis que eu queria que você comentasse também no segundo bloco, que ele fala que o espiritismo não veio para concorrer com outras religiões ou se sobrepor, que ele não vai ser a religião do futuro. Dizem que é uma frase dele, eu não sei, mas sim o futuro das religiões. Bom, eu vou já chamar o intervalo, mesmo que o forno não toque, só para a gente não perder. Já tá na hora? Pode chamar? Então, 1 minutinho. Então, vou fazer o seguinte, antes do forno, só para colocar aqui como provocação para o próximo... Provocação no bom sentido, tá, Haroldo? Claro, lógico. Do livro Consolador, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E aí fazem a pergunta para Emmanuel a respeito de religiões. A pergunta 292. Em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? Eu vou pegar só a primeira parte aqui. Religião para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Há percepções diferenciadas dessa presença. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação têm nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Então, para a gente deixar com gostinho de quero mais, você guarda aí. Agora o nosso pão de queijo vai sair. E aí no segundo bloco, o Haroldo vai trabalhar com o Emmanuel aqui com a gente. Tá bom? Gente, você vai tomar também o seu café, a sua água, não importa. A gente faz esse pequeno intervalo e a gente volta já com mais Haroldo Dutra Dias falando sobre religião. Meus amigos, nós voltamos do nosso intervalo, aqui desse Café com Luz com o nosso querido Haroldo Dutra Dias, e a gente estava nesse bate-papo sobre religião, né, Haroldo? Exato. E antes de vir para o segundo bloco, a gente chamou Emmanuel para conversa. Questão 292. 292. E aí eu li rapidinho,
Vamos trabalhar um pouquinho com isso, Haroldo? O interessante é ele ter chamado o aspecto da religião para o sentimento divino que clarifica o caminho das almas. Porque ele havia dito que o Consolador Prometido, ele é um triângulo de forças em que você tem a filosofia e a ciência, que são as forças que desenvolvem a inteligência. E o vértice superior do triângulo é uma força que ilumina o sentimento. Porque é interessante essa experiência que você contou aí, do rapaz que perdeu a noiva, que é uma situação para lá de dolorosa, né? Que é da perda, da separação. E diante de situações dessa da vida, que são experiências religiosas, porque elas nos colocam em confronto com circunstâncias que fogem ao nosso controle. Então, não são circunstâncias que eu domino, que eu possa fazer nada. Elas surgem. E aí isso provoca em nós um mundo de sentimentos. Mas o curioso é que a gente sempre se faz a pergunta: por quê? Quando não é o porquê, é assim: por que eu? E a gente não pergunta o pra quê, né? Às vezes, né? Aí que está o ponto, né? Porque a experiência religiosa, se ela tivesse sido assimilada por nós, a pergunta deveria ser: e agora, Pai, para onde? Para onde você está querendo me levar? Esse é o ponto. Porque a evolução espiritual é uma caminhada, é uma jornada. Alguns elementos estão sob o meu controle. Alguns aspectos da marcha eu devo comandar. Eu devo agir. É minha responsabilidade, é meu dever. Outros aspectos não estão na minha alçada. Então tem a hora que eu manifesto e tem a hora que Deus se manifesta. Quando Ele se manifesta, e é constrangedor a manifestação dele, né? Porque ela pode ir contrariamente a todas as nossas expectativas. A pergunta deveria ser: então, Pai, para onde agora? Para onde? Para onde você vai me levar? Porque não tem acaso, então tem um propósito. Não, e mais do que isso, quer dizer, porque o que está em jogo na religiosidade é relacionamento. Esse é o ponto desafiador. Enquanto a ciência e a filosofia é uma academia, você adquire músculos para a inteligência, um condicionamento da inteligência, para aprender a pensar, para aprender a discernir, para aprender a manipular e transformar o mundo, que é isso que a ciência e a filosofia proporcionam. A religiosidade trabalha o sentimento, então ela quer nos habilitar para um relacionamento. Qual relacionamento? O mais primordial de todos os relacionamentos, que é o relacionamento da criatura com o Criador. Só que esse relacionamento ele é complicado. Todo relacionamento é complicado, né? Você se relacionar com outro ser humano já é complicado, mas pelo menos ele é um ser humano. Então, querendo ou não, eu estou num pé de igualdade. Relacionar-se com Deus é complexo porque Ele é Deus. Então a primeira coisa que eu preciso aprender, a primeira, que é difícil, que Ele é um outro. Ele não é uma extensão de mim. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como um bebê que se relaciona com a mamãe enquanto está no útero. Porque o bebezinho acha que a mãe é uma extensão dele. E demora muito tempo. Tem muito adulto aí achando isso ainda, né? Que o mundo é uma extensão dele. Ele não consegue ver o outro. Por isso não consegue se relacionar. Então o primeiro desafio da relação com Deus é entender que Deus é um outro. Se Ele é um outro, é imprevisível. Eu não sei o que Ele quer. E como Ele está para além da própria criação, exato. Esse diálogo que a gente vai estabelecer com Deus, ele extrapola ideias, ele extrapola palavras, culturas, porque como é que nós vamos conversar com Deus, já que nós temos relacionamento?
Os poetas têm esse processo de síntese, é por isso que é bonito. E a gente ainda está descobrindo, engateando nisso. Haroldo, seria precipitado da nossa parte dizer que na busca por uma sinceridade nesse relacionamento, porque Emmanuel fala desses processos equivocados na divisão da fé, das crenças, porque fé, na verdade, é mais confiança, entrega, fidelidade ao entendimento da amorosidade divina nas leis. Será que esse processo de ruptura, de afastamento, é porque a gente ficou muito na casca? Porque a gente não exercita, por isso talvez seja mais difícil ainda. Será isso, Haroldo? E tem um aspecto, né, Maurício, que é a sobreposição de interesses, porque como a religiosidade é um aspecto inato e ele é muito poderoso, ele atrai e envolve multidões. Onde tem multidões, sobrepõe-se interesse. Então tem o interesse do poder, tem o interesse do ganho financeiro, tem o interesse das fronteiras políticas, fronteiras raciais, linguísticas. Ou seja, quando há essa sobreposição de interesse, o sentimento divino é colocado de lado, não é? E a religião se torna um palco de interesses humanos, como um time de futebol, como um partido político, como outro qualquer. Vira uma outra instituição. Vira outra coisa, está a serviço de outra coisa, não do sentimento divino. Então o processo em si não é que é pejorativo você ter os templos, você ter a agremiação de pessoas, não tem problema se você tem alguma ritualística, nós temos as nossas também. Temos as nossas. A questão é, o que eu quero com isso? Exatamente. Ou seja, o que está me movendo? Essa é a pergunta. Eu estou sendo movido por? Quer dizer, eu quero ampliar e intensificar essa minha relação? Ou, na verdade, eu estou querendo ampliar e intensificar interesses humanos? Porque é até interessante que o Emmanuel vai dizer assim, porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram. Interesse na Terra. Por que na Terra? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero aumentar patrimônio, eu quero aumentar a influência, eu quero liderar a multidão, eu quero criar grupo. São interesses humanos. Porque numa vida espiritual isso perde o sentido. Aliás, a gente, por mais poderoso materialmente que seja, a gente vai se despedir muito rápido disso. E aí a religião, compromissada com esse objetivo mais nobre, e aí não só a doutrina espírita, mas em cada cultura humana a gente tem a essência e o toque do governador do planeta aí, que é Jesus, nesse processo. Eu acho isso bonito, porque até num café como esse, o que nós queremos aqui, né, Haroldo? Porque pode ter um processo de vaidade que a gente às vezes não reconhece. E aí eu acho interessante, porque mesmo dentro do meio espírita, ou pessoas cristãs de boa índole, às vezes a gente fala assim, eu tenho muito defeito, eu sou muito perfeccionista. Mas a gente não assume que a gente tem os outros, porque ninguém gosta de falar que é vaidoso. Exatamente. Só que tem gradações. Eu sou orgulhoso, eu ainda tenho às vezes necessidade de carência daquele primeiro reconhecimento externo. E aí fica mais difícil ouvir Deus. Muito difícil. Essa muito sinceridade, difícil, né? Muito difícil. Porque ouvir Deus, por isso que alguns grandes teólogos dizem assim, né? A relação com Deus é uma relação de base. E ela modula a minha relação com o outro. Quer dizer, então, como eu relaciono com Deus vai determinar como eu vou relacionar com o meu próximo. Então, porque se eu não reconheço o outro, que é o outro Deus, eu não reconheço ele, eu também não reconheço o outro na relação. Eu acho que o outro, por isso aí eu crio um aspecto que é uma relação de um amor superficial e condicional. Eu amo o outro enquanto ele atende às minhas expectativas, enquanto ele se submete a um padrão que eu estabeleci, enquanto ele me acompanha em determinadas coisas que eu acho que é certo. É o amor da utilidade do outro, não é o amor da essência do outro. Do reconhecimento do outro, enquanto outro. O Cristo fala isso antes de oferecer, no culto mesmo do templo, você depositar a tua oferta para poder fazer esse processo de aproximação, de comunhão, que os rituais até hoje pedem um pouco disso, vai ter a simbologia, olha, vai se fazer as pazes com teu irmão. É porque Jesus está querendo ensinar para a gente assim, como que você vai
trabalhar a sua relação com o transcendental, que é Deus, se você está com dificuldade de trabalhar a sua relação concreta com o teu próximo. Então é interessante porque essas relações elas se retroalimentam. Se eu consigo entrar num acordo com o meu próximo, isso afeta a minha relação com Deus. Ou seja, aquela experiência, entre aspas, religiosa de só se isolar, que bacana, você está cansado, estressado, todo mundo tem o seu momento de recolhimento. Claro, precisa ter. Mas ficar na montanha o resto do tempo... Não tem jeito. Tem 3 minutinhos, mas eu queria fazer uma outra provocação, a gente ainda vai ter um outro momento. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, desse processo de busca de adoração até hoje, será que Deus brilha mais na minha igreja? No meu círculo de fé? Onde é que ele se adora melhor, né? Fala um pouquinho disso, Haroldo, para a gente... Não sei se esse é o melhor exemplo, eu estou conduzindo aqui, mas claro, você vai para onde você quiser. A síndrome da mulher samaritana é aquela prepotência humana de achar que a religião é uma gaiola e que eu vou colocar Deus lá dentro. Deus é um pássaro. Eu vou colocar ele na minha gaiola. A gente tem essa sensação. Então, eu aprisionei Deus. Mas veja que a base disso é não reconhecer o outro. Porque Deus é Deus. Então tem uma cena muito engraçada. Você tem um livro irônico na Bíblia? Tem um livro que é assim. Ele é a porta dos fundos da Bíblia. Tá? É o livro de Jó. Quando você lê ele no hebraico, ele é cheio de tiradas, sabe? Umas coisas assim. Cheio de ironia, né? E tem um ponto assim que o Jó já está para lá, já está invocado, a paciência dele acabou com tanto de coisa que está acontecendo. Ele falou assim, olha, negócio, agora eu quero uma audiência contigo. Agora eu quero conversar com você. Você vem cá, Deus, nós vamos conversar agora. E aí Deus fala para ele, tudo bem, mas você vem como criatura, eu vou como Deus. Então, esse é o problema, né? Quer dizer, uma coisa é eu me reunir, uma coisa é eu ter um grupo, porque a experiência religiosa também vivida em comunidade, ela é forte. É importante isso. Mas se eu achei que Deus está aqui, e aí eu passo a prever Deus, essa é a segunda tentação. É a tentação da religiosidade, foi feita com Jesus. Aquele símbolo do mal, né, que é o tentador, chama ele e diz assim, se joga daqui, porque está escrito que os anjos do céu vão estender as mãos e vão te amparar, porque o Senhor é o Cristo. E aí ele diz assim para ele, mas também está escrito, não testarás o Senhor teu Deus. Não põe Deus em teste, não. Não põe Deus em teste. Você não sabe qual vai ser a resposta dele. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter que encerrar esse bate-papo, mas nós vamos fazer uma sequência aqui, que o assunto é pertinente e nós vamos continuar também. A gente agradece, até o próximo café e o outro episódio com o nosso querido Haroldo Dutra. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Maurício. Muito obrigado.